Olá, meus amados irmãos, muita paz, muita saúde, muita esperança. Nós estamos numa madrugada ministrando a palavra de Deus para você e esperando que todos esses ensinamentos que eu estou liberando pelo YouTube de alguma forma possa alcançar o seu coração, fazer com que você possa refletir e entender do porquê que a igreja, você vai numa igreja e você não vê o poder do Espírito Santo acontecendo lá. Por que você não vê a unção de Deus tomando conta daquele lugar? Pessoas sendo curadas, pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, pessoas sendo incrivelmente impactadas pela unção de Deus. E nós sentimos falta desse poder cada dia, cada momento, cada hora que se passa, cada segundo, cada momento da nossa vida. Nós entendemos que devemos buscar a Deus, e não o poder dele. Porém, essa ministração vai ser uma série, vai ser uma pauta de vídeos elaborados para que você possa entender a manifestação do poder e a importância do poder de Deus na tua vida. A princípio, eu sei que você não vai entender um pouco, porque você vai olhar assim, mas não tem tema, só aparece só ele, e de repente clica, aparece ele falando. Mas essa é a forma simples que Deus me deu para poder estar por aqui, falando com vocês, ministrando a palavra de Deus para todos vocês. E trazendo um ensinamento também a respeito de fé, de chamado, de unção, de como realmente viver realmente o seu propósito diante de Deus. Esse texto que eu vou ministrar para vocês é um texto, gente, que você precisa considerar. Repita comigo, considerar. Você precisa considerar esse texto como uma palavra muito importante para a tua vida. É um texto que fala ali do poder do Espírito Santo e como viver, como na verdade acessar o poder do Espírito Santo, como ter um acesso livre para que você possa realmente chegar diante das pessoas e ministrar esse poder sobre elas. Existem pessoas que não ensinam sobre isso porque elas já têm, na verdade, facilidade de manifestar esse poder. E por isso que elas não ensinam. Elas chegam, ministram a palavra e em questão de segundo elas já estão impondo as mãos e o poder de Deus pega as pessoas. E isso é muito lindo aos olhos de Deus e também é muito pouco aos olhos de Deus. Deus tem muito mais do que isso, muito mais do que a gente imagina e muito mais do que a gente esperamos ou sequer pedimos ou pensamos ou imaginamos. Vamos começar com um texto de 1 Coríntios 14, versículo 32. O texto fala sobre a importância, a ordem de culto na igreja, a necessidade da ordem de culto. Para que não vire bagunça, para que nós entendamos que há uma importância de ter uma profecia na igreja, há uma importância de ter alguém que tem um chamado de cura, há uma importância de ter alguém que realmente manifesta o poder, realmente tem um chamado de libertação, um chamado de avivamento, que aconteça na vida das pessoas e que elas possam realmente entender propósito que possa levar elas nas profundezas de Deus, para que elas possam realmente entender o chamado dela, o propósito de vida dela e para que ela nasceu. Bom, tempos atrás Deus me deu uma visão e Ele me disse que o meu ministério é de evangelista e de ensino. Eu não fui chamado para ficar preso na igreja. Deus não me chamou para seguir homem, para apenas me submeter a homem, não. Deus me chamou para ensinar e o meu ministério é de evangelista, é de ensinamento. É de chegar a evangelizar, ensinar a pessoa, instruir ela e deixar que elas cresçam no reino de Deus. E também eu não fui chamado para ficar prendendo pessoas na igreja, também não fui chamado para ficar dentro da igreja preso, Se eu ficar dentro da igreja preso, eu morro espiritualmente. É isso que acontece.
O meu chamado é outro, é diferente. Deus me chamou para ser um evangelista livre, um evangelista nato, que prega a mensagem do reino, traz a palavra de Deus até a sua vida, para que você possa ser então impactado, edificado pela verdade do reino e a palavra de Deus. Preste muita atenção nesse texto agora. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Essa mensagem sobre os espíritos do profeta estão sujeitos aos profetas, aqui está falando do espírito profético, tá, gente? O espírito profético, ele está sujeito ao profético. É isso que é o entendimento do texto. Quando você entende isso, você entende que Deus, ele se dá, na verdade, capacidade do reino de Deus, para você entender profundezas, dimensões e ensinamentos, trazer um texto um paralelo com outro, mensagem do reino, ensinamento, para que as vidas elas sejam impactadas. Então, com isso você vai entender profundezas, entendimento, sabedoria do reino de Deus, porque Paulo disse que a um é dada a palavra da sabedoria, a outra a palavra da ciência, a outro dom de profecia, a outro dom de maravilhas, a outro dom de curar, a outro discernimento de espírito, a outra variedade de língua, mas todas essas operações é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Espírito profético que opera na vida das pessoas com poder, para que o corpo de Cristo esteja ajustado e perfeitamente alinhado com época, com épocas de estações e com ordem e decência, né? Porque eu entendo que Deus, ele criou uma orquestra. Pensa, Deus criou uma orquestra, chamou cada um no seu devido lugar, cada um para executar o seu chamado, cada um para executar o seu dom. Então, eu entendo também que essa orquestra de Deus, melhor dizendo, cada um tem um dom, cada um tem algo específico para fazer aqui na Terra. Deus não vai chamar uma pessoa para ficar parado, não. Deus vai chamar uma pessoa para trabalhar para Ele, fazer algo de bom para Ele, pregar a mensagem do reino, pregar a mensagem do Evangelho para Ele, para que então a pessoa receba algo de Deus. Por exemplo, Jesus liberou talentos, né? Quando você libera os talentos, você ensina, você libera o ensinamento, os talentos, esses talentos eles crescem sobre a sua vida, certo? Eles vão crescer sobre a sua vida porque você está liberando os talentos. E os talentos é o ensinamento, é o dom do Espírito Santo, é o poder, é a capacitação que Deus dá, que Deus libera para a sua vida. Então, você recebe de Deus os talentos, certo? Um recebeu 2, outro recebeu 5, outro recebeu 1. O que recebeu 1, com o olho grande, com o receio, enterrou. O que recebeu 2, recebeu 4. E o que recebeu 5, liberou nas mãos dos banqueiros e recebeu 10. Ou seja, todo o ensinamento que você libera, toda a capacitação que Deus ele te dá, toda a confiança, toda a palavra do reino profética que Deus libera sobre a sua vida e você confia nas mãos das pessoas, na vida das pessoas, Deus ele dobra esses ensinamentos e ele libera capas de unção sobre a sua vida, capacitações, sabedoria, entendimento, capacidade, discernimento de espírito, variedade de língua, dom do espírito, capacidade de entender paralelos, dimensões, proféticos, profundeza que ninguém mais entende. Só você pode entender. Só você pode realmente impactar uma cidade com algo que você tem. E não só você tem. Pode ser que você tenha algo que por aqui pessoas não têm. Mas pode ser que você tenha algo que pessoas já estão cansadas de ministrar sobre aquilo e crescer naquele dom. E isso acontece, gente. A gente tem que respeitar os padrões. Porque se uma pessoa está crescendo muito na ministração do poder do Espírito Santo e vê muitas pessoas caindo no chão, sendo impactadas, é porque Deus realmente quer que isso aconteça, sabe? Deus quer que realmente isso aconteça para que isso venha se ajuntando no Brasil, venha se ajuntando essas manifestações do poder de Deus, para que possa gerar no Brasil um avivamento. Avivamento é o poder do Espírito Santo pegar a vida das pessoas e impactar e encherem elas com o poder do Espírito Santo.
porque o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Se o teu espírito é um espírito profético, é um espírito que se sujeita ao movimento profético, à atuação profética, você jamais vai se submeter a espíritos de demônio, a espírito de Satanás, a espírito do erro, jamais. Você vai sempre se submeter ao espírito da santidade, o espírito profético, o espírito que opera com o poder do reino nos filhos do reino de Deus. Então, você vai entender isso, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta, certo? Você vai entender que isso também traz essa dimensão, esse paralelo, para que você tenha uma vida cheia do poder do Espírito Santo. E tendo uma vida cheia do poder do Espírito Santo, cheia de fé em Deus, força no Espírito Santo, força em Deus, Satanás não tem você como um alvo fácil, né? Ele até tenta, mas ele não consegue te derrubar, porque você está revestido da capa, revestido da unção dobrada e do poder do Espírito Santo. Presta atenção. Eu quero trazer mais uma mensagem para você. Em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículos de número 18. Olha, vamos começar do versículo 5. Efésios, capítulo 5, versículos número 15. Portanto, vede prudentemente como andai, não como insensato, mas como sábio. O sábio, ele não fica falando mal do outro, arrebentando o ministério do outro, arrebentando a vida do outro. Muito pelo contrário, o sábio, ele obedece. O sábio, ele se submete a Deus. O sábio ouve a voz de Deus e pratica os princípios e os ensinamentos do reino. Versículo 15, versículo 16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entender a vontade de Deus é isso, é você entender paralelas, dimensões de profundezas em Deus, obediência no Espírito Santo, para que você ande na linha, para que você não ultrapasse acima do que Deus chamou você para fazer. Você está entendendo? E você não pode deixar que a soberba entre no seu coração, porque senão você acaba achando que é melhor do que outras pessoas. Você acaba achando que só Deus chamou você para algo específico e mais ninguém. E isso não existe, tá, gente? No mundo espiritual isso não existe, tá? Deus confiou poderes aos anjos. Existem muitos anjos poderosos no reino de Deus e cada um deles tem uma missão. Então a gente percebe que Deus não é um Deus egoísta. Ele não é um Deus fraquinho, sabe? Ele não é um Deus egoísta, egocêntrico, né? Ele não é um Deus de coração fechado. Ele é um Deus brando, um Deus humilde, um pai de coração humilde, que libera dom, libera o poder, sabedoria da palavra, dom de discernimento, para que os filhos dele possam ser fortalecidos no reino dele, sabe? Para que possam batalhar, trabalhar, ministrar, conquistar, ganhar almas para Jesus, falar do amor de Deus, ganhar os perdidos para o reino. Essa é a verdade. Deus criou uma orquestra, cada um no seu devido lugar, cada um na sua dimensão, cada um no seu paralelo, cada um na sua estrutura, cada um no seu chamado, cada um na sua capacidade, certo? Por isso que Deus ele dá uma medida para que você possa entender aquela medida. Quando você entende essas medidas, Deus te leva para algo maior. Deus nunca vai te dar algo grande se você não tem capacidade, discernimento, entendimento para entender tudo aquilo ali. Então Deus ele vai te dando aos poucos, vai te alimentando, vai te dando aos poucos e você vai crescendo na graça, no conhecimento, no poder, no reino, na palavra, no conhecimento da palavra, porque Oséias 4:6 diz que o povo de Deus está sendo destruído porque falta o conhecimento de Deus, né? E por isso Deus rejeita o sacerdócio das pessoas diante dele, porque falta o conhecimento. Deus não vai levantar alguém sem conhecimento. Deus não vai ungir pessoa sem o conhecimento da verdade. Não é isso? E não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos de cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai.
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui está pedindo para você respeitar o teu irmão, porque você tem temor. Você não pode chegar e dizer que ele é um falso profeta, que ele não entende nada, que ele realmente falou do seu nome, falou o seu nome e você não gostou, né? Ou quem sabe escreveu um livro com o seu nome e você não gostou, né? Afinal de contas, Deus pediu para você falar mal daquela pessoa? Deus pediu para você fazer pronunciamentos e detonar aquela pessoa? Não, Deus não pede para fazer isso, tá? Deus é justo juiz, Ele é o justo juiz, Ele não vai fazer isso. E não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com cânticos espirituais e com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto aqui diz que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Não devemos nos submeter a outros espíritos, a não ser o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra, cheio do conhecimento, cheio de mansidão e domínio próprio. Quando você tem palavra, mansidão, domínio próprio, conhecimento, sabedoria, quando você carrega uma determinada unção, você é respeitado no mundo espiritual. E quando você carrega uma determinada autoridade, você é respeitado no mundo espiritual. O mundo das trevas não pode tocar em você, porque você está revestido de autoridade no mundo espiritual. Entenda isso como quando você começa a adorar a Deus, e o poder de Deus, ele desce sobre a sua vida. Ele desce em cima de você. E você sente toda aquela dimensão de poder, aquela graça, aquela glória. E você sente a unção de Deus correr pelo teu corpo, manifestar na sua mão, manifestar no seu pé, porque afinal de contas, você está se enchendo do poder do Espírito Santo. E você está vivendo uma vida de poder do Espírito Santo. Então, o que acontece? Deus ele vai te dando à medida que você possa entender, tá? Deus ele libera sempre medidas para que você possa entender as dimensões, tá? E quando Deus libera medida para que você possa entender as dimensões, Deus ele capacita você no espírito dele, na unção dele e na palavra dele. Eu quero ler agora Abacuque capítulo 3, oração do profeta Abacuque conforme Sigenote. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos e no meio dos anos, faze-a conhecida na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Para que a obra de Deus seja avivada, o que tem que acontecer? Tem que haver obediência, tem que haver santidade, tem que haver pureza, tem que haver conhecimento da palavra. Então, está todo mundo falando do poder, está todo mundo falando da palavra, está todo mundo falando do reino, está todo mundo falando de Deus, está todo mundo falando de Jesus. Pronto. Agora vamos falar do inferno. Tudo bem, vamos falar do inferno. Tem alguém aí que é arrebatado do inferno? Revela sobre o inferno, libera sobre o inferno, fala dessas coisas. E o que me toca muito é que muitas pessoas ministram no Brasil inteiro. Só que você vai ver que cada um na sua medida, cada um no seu entendimento, cada um Deus honrando de uma maneira extraordinária e livremente para impactar o mundo, impactar a terra e fazer com que as pessoas reconheçam o nome do Senhor Jesus e a autoridade do Senhor Jesus na terra. Porque foi um marco, Jesus veio na terra, operou coisas incríveis, manifestou o poder, né, que ele disse também, de mim saiu virtude, quando a mulher tocou na orla da veste dele, ele quem disse, de mim saiu o poder, né? E é isso que ele disse. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre o céu, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e ali está o esconderijo da sua força. Lembre-se sempre, aqui está falando do poder de Deus. Esse raio brilhante que saiu da mão
que o profeta Abacuque viu é o poder de Deus. Estava escondido na mão de alguém. Na mão de quem? Jesus. Ele viu raios brilhantes saindo da mão de alguém. Da mão de quem? De Jesus. Então preste atenção. O seu resplendor como uma luz. Resplendor, face. Raios brilhantes saíam da sua mão. E ali está o esconderijo da sua força. Jesus operava naquela dimensão. O profeta Abacuque teve a visão de Jesus demonstrando para ele alguma coisa. Poder, sagacidade, unção, poder do reino, a unção que estava nele, o poder que estava nele, a glória que estava nele. Abacuque viu tudo aquilo. E ele viu e ele disse que o poder de Deus era como um raio. Ele viu raio. Era como um raio que o poder de Deus se emanava de dentro de Jesus. Saía das mãos de Jesus como um raio. E aquele raio brilhava muito e ofuscava a visão dele. E ele pôde ver a manifestação do poder de Deus na vida dele. Ele viu naquela visão. Números capítulo 20, versículos de número 7. Números capítulo 20. Olha o que diz a Bíblia. Números capítulo 20. Números capítulo 20, versículos de número 7. Vamos ler o capítulo 20. Números capítulo 20, versículos de número 7. Aqui está falando sobre algo que Deus queria fazer com Moisés, certo? Deus fez isso com Moisés. Aí nós temos que entender que Jesus é a rocha inabalável, tá? Bota na tua cabeça, Jesus é a rocha, tá? Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles, ordenai a rocha que lhe dê as suas águas. Assim lhes tirareis água da rocha e darei a beber ao povo e todos os animais. Lembre-se sempre, aqui Deus está fazendo uma analogia, tá? A Jesus. Deus está revelando aqui uma parábola para Moisés, uma analogia para Moisés observar. Nós sabemos que Jesus, em João capítulo 7, Jesus ele abre os braços e fala, quem crê, Jesus fala nos últimos dias da festa, né? Jesus coloca de pé e fala, quem crê em mim, venha, aquele que crê em mim, venha para que vocês recebam rios de águas vivas. É isso que o texto está falando. Todo aquele que crê em mim receberão rios de águas vivas, né? Jesus ele se coloca de pé e fala sobre rios de águas vivas, né? E todo mundo fica maravilhado sobre aquele ensinamento que Jesus falou ali. Jesus falou sobre rios de água viva, do seu interior correrão rios de água viva. Todo mundo ficou sem entender, todo mundo ficou maravilhado com aquilo, dizendo o que significa isso. O que esse homem está dizendo? Esse cara é profeta, esse cara é sábio, esse cara é rei, só pode. Falando de rios de águas vivas, que mensagem é essa? Que poderosas são essas mensagens? Será que ele é profeta? Muitas pessoas entenderam que Jesus era profeta. Era profeta por causa da profecia de Moisés, né? Que diz, quem ouvir este profeta será abençoado. Quem não ouvir será cortado da terra dos viventes. E era isso. Disse o Senhor a Moisés, toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão, na presença de todos, na presença deles ordenai a rocha que dê as suas águas. Assim tirareis a água da rocha e dareis beber a vós e aos vossos animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhes tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram todo o povo diante da rocha e lhes disseram, ouve agora, ó rebelde, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Deus falou, Moisés, fala a rocha. E ele não falou, ele bateu na rocha. Não era para ele bater, era para ele adorar. Automaticamente Deus estava ensinando a Moisés a adorar a Jesus, porque Jesus é a rocha e isso é uma parábola. Deus trouxe para Moisés esse texto dizendo, fala para a rocha, para que faça descer dela a água. E Moisés bateu, não era para bater, era para falar para a rocha, para que dela descesse a água. Que água é essa? A água viva. E naquela hora ali, estava sendo a água da rocha mesmo, a água de uma pedra.
Só que Deus faz um paralelo, Deus faz uma parábola. Assim como a parábola do vaso, né? Do vaso do oleiro. Desce lá, olha. Tá vendo como o oleiro quebra o vaso? Tá vendo como o oleiro quebra? Tá vendo como o oleiro coloca a mão por dentro e moldura para que o vaso seja perfeito por dentro e por fora? Assim é você na minha mão. Assim é todos aqueles que se achegarem a mim na minha mão. Vocês chegam na minha mão, vocês não têm nada e do nada passa a ter tudo, passa a ser abençoado, passa a ser próspero no entendimento, na unção, no poder, né, no Espírito Santo, na palavra, né? Porque quando fala de prosperidade, ninguém fala de prosperidade ministerial. Ninguém fala de prosperidade espiritual. Todo mundo fala de prosperidade, dinheiro. Tá todo mundo ligado no dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro para vender porcaria undida. Dinheiro para vender tênis undido. Sapato undido. Copo d'água undido. Óleo undido. Tudo é envolvido a dinheiro, né? Então dinheiro, dinheiro para tudo. E é complicado. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara. 2 vezes com a vara. A água jorrou abundantemente e a comunidade e seus animais beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: visto que não creste em mim para me santificar diante do Senhor, diante dos filhos de Israel, não introduzirei a este povo na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que nele se santificou. Moisés cometeu um erro ali. Na primeira vez, Deus permitiu ele bater e a água saiu. Na segunda vez, Deus mudou o plano. Deus estava tentando explicar para ele alguma coisa a respeito de rocha. Quem é a rocha? Será Jesus? Porque afinal de contas, passa alguém atrás dele, ele não poderia ver a face. E esse alguém era o próprio Jesus. Quando você estuda nas entrelinhas e lê nas entrelinhas, você entende que era o próprio Jesus ali. Você entende nas dimensões do reino que ali estava falando do próprio Senhor Jesus. Então, você precisa entender uma coisa. Existe algo também sobre dom de profecia. Eu quero trazer para você na passagem de 2 Reis, capítulo 3, que aqui vai falar sobre a profecia, tá? Aqui fala exatamente sobre a profecia. A revolta de Moabe. Então, nesse texto interligado com todo esse ensinamento que eu estou passando para vocês, você vai perceber agora que quando você tem o discernimento de espírito, você percebe isso diante do Senhor. Você percebe isso aos olhos de Deus, tá? Vamos ler no capítulo 3 de 2 Reis, no versículo 11. Josafá, porém, perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por meio dele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que auxiliava Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro dele. Eliseu, porém, disse ao rei de Israel: que tenho eu com você? Que tenho eu contigo? Olha, pergunta de Eliseu. Vai aos profetas. Aí Eliseu pergunta, né? Eliseu pergunta para ele: o que eu tenho a ver com você? Eliseu já sabia para que ele chegou ali. Para apenas consultar, para receber algum resultado, algum benefício. Então, gente, tem pessoas que é tão incrédulo que chega diante de uma pessoa só para se aproveitar, sabe? Só para receber benefícios, só para se aproveitar, só para saquear da pessoa. Eliseu, porém, disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. O rei de Israel, porém, lhe disse: não, porque o Senhor reuniu esses 3 reis para vos entregar nas mãos dos moabitas. Então disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para si, nem te daria atenção. Beleza, aí Eliseu deu uma trava nele ali, um fora nele ali. Que tenho eu contigo, cara? Você não tem nada com Deus, você não se relaciona com Deus, você não tem Deus, cara, você não busca Deus,
Você veio aqui para buscar benefício. Ah, meu Deus. Então Eliseu arrebenta com eles ali, né? Agora, porém, aí Eliseu repreende ele e depois Eliseu entende, tá? Entende do Senhor em ajudar ele. Aí Eliseu liberou uma proposta. Agora, porém, trazei-me um arpista. Enquanto o arpista tocava, veio sobre Eliseu a unção do Senhor. Pare para prestar atenção nesse texto que Eliseu mandou trazer um arpista. E o arpista tocou, e na verdade, quando o arpista toca, a presença de Deus cai sobre Eliseu e o poder do Espírito Santo vem sobre Eliseu. Isso nos dá a entender que Eliseu tinha na vida dele, tem na vida dele aqui nesse exato momento, o discernimento de espírito. É por isso que quando aquele cara começou a adorar, o poder caiu sobre Eliseu, a unção caiu sobre Eliseu, a mão de Deus desceu sobre Eliseu e encheu ele do poder do Espírito Santo para profetizar, encheu ele da capacidade profética para ver além, para ter visões além do alcance e profetizar coisas profundas, coisas que mais ninguém profetiza, a não ser aquele que está cheio do poder e cheio do Espírito. E disse, assim diz o Senhor, cavai neste vale muitos poços, porém assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo, este vale se encherá de água, e bebereis vós, e vosso gado, e vossos animais. Então, nós entendemos que o poder do Espírito Santo ele é tão real que quando ele desce sobre você, você sente, tá? Você tem sentimentos no seu corpo de que alguma coisa está acontecendo, né? Você sente a presença, você sente o arrepio, sente tremer o corpo todo e você realmente fica sensível a isso, tá? Você fica sensível ao poder de Deus. Então, você entende também que o próprio Jesus ele era sensível ao poder de Deus. Ao mesmo tempo que ele carregava dentro dele uma realidade intensa, muito grande, poderosa, ele entendia que ele tinha essa capacidade de poder entender nas entrelinhas tudo que Deus revelava para ele, de entender profundezas, dimensões, paralelos e ensinar coisas tão simples, mas profunda do reino de Deus. Por exemplo, as parábolas eram os ensinamentos de forma simples. Só quem entendia eram os discípulos. Por quê? Porque para eles foram dados a conhecer o segredo do reino dos céus. Mas para os fariseus e os mestres da lei não foram dados a conhecer profundezas do reino dos céus, né? Não é isso que no livro de Isaías fala? Abrirei minha boca em parábolas e ensinarei coisas que estão ocultas desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo, desde a criação do universo. Eu ensinarei coisas que estão ocultas, coisas profundas do reino de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 17. Certo dia, ele estava ensinando, e achavam-se ali, assentados de fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Espírito do Senhor estava com ele para curar. O poder do Senhor estava nele, com ele para curar. Entenda, se o poder do Senhor estava com ele para curar, é porque no mínimo Jesus tocava na pessoa e o poder de Deus saía dele e curava pessoas de qualquer enfermidade. Uma das realidades maravilhosas, dos atributos que nos deixa maravilhado em Jesus é isso, gente. É entender o profético, entender a dimensão, entender a palavra, entender por que aconteceu tais coisas, por que aconteceu daquela maneira, por que aconteceu desse jeito. Então, eu estou trazendo até você palavras muito profundas e eu estou pagando um preço para isso, tá? Se fosse outros ministros no Brasil, no mundo inteiro aí, estaria cobrando para trazer essa palavra para você, para trazer essas chaves e dimensões do reino de Deus, que quando você entende isso aqui, você manifesta a unção, você manifesta o poder de Deus. O poder de Deus, ele começa a se manifestar na tua vida quando você entende que isso aqui são chaves do reino dos céus. Que você entende, você começa a manifestar o poder de Deus na tua vida e na vida das pessoas também.
Então, alguns homens transportando no leito um paralítico, procuravam fazê-lo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Não achando por onde fazê-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram no leito, até o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, olha só o poder de discernimento de espírito, né? Discernimento de espírito. Vendo a fé, Jesus viu a fé dele. Discernimento de espírito, tá, gente? Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui não tem conversa, não tem paralelo que possa reprovar isso. Vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé, por quê? Discernimento de espírito, através do amor de Deus. Jesus estava carregado do amor de Deus e discernimento de espírito, que ele olhou e viu a fé do homem. Ele viu, né? Ele viu a fé do homem. Vendo a fé, disse Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhe: por que pensais essas coisas em vossos corações? Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: por que pensais essas coisas em vossos corações? Existe uma grande diferença de ouvir a voz de pessoa e conhecer o pensamento da pessoa pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Existe uma grande diferença de você ouvir a voz da pessoa, que não é algo do reino de Deus. Deus não trabalha com isso. Deus não vai te dar acesso de você ficar ouvindo a voz da pessoa. Não, de você ficar ouvindo o que a pessoa está pensando, de você ficar... A pessoa vem a longa distância, você ouve a voz da pessoa falando mal de você. Não, isso é mentira. Isso aqui não é você quem ouve, é Deus quem revela para você o pensamento daquela pessoa, a intenção do coração dela, a intenção da cobiça ou a intenção de estar falando algo por trás de você, e você desfruta do resultado e recebe de Deus, porque Deus está revelando o pensamento daquela pessoa para você. Simples assim. Jesus conheceu porque o Pai revelou. Né? Muito obrigado, Senhor. O Pai revelou o pensamento daquele homem para Jesus, né? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: por que pensais essas coisas em vossos corações? Afinal de contas, quando Jesus fala isso para o fariseu, eles tomaram um susto tão grande porque eles pensaram que falaram com a boca. Mas aqui está dizendo que Jesus conhecia o pensamento dele, reconheceu o pensamento dele. Quando ele diz no coração dele: quem pode perdoar pecado? Ele estava dizendo aqui dentro do âmago dele, dentro do ser, dentro do coração dele, vaidoso, soberbo, ganancioso, medíocre, sem fé, um coração hipócrita, um raça de víbora. Então Jesus conheceu o pensamento dele e falou na cara dele: olha, por que você está pensando isso? Eles tomaram um susto tão grande que eles pensaram que estavam falando com a boca, mas eles não falaram isso, pensaram com o coração. Tá entendendo? Cara, isso é muito profundo. Eles pensavam chegaram a pensar que falaram com a boca. De tão profundo que isso foi. Por que pensais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele imediatamente na presença dele, tomou o leito em que estava deitado e foi para a tua casa. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. Cheios de temor, diziam: hoje nós vimos coisa extraordinária. Meu irmão e minha irmã, eu quero que você entenda que aqui Jesus revela o pensamento dele para ele mesmo. Deus faz Jesus
o Pai, melhor o Pai faz Jesus perceber a intenção do coração dele e revela para ele as intenções malignas do coração dele. E Jesus fala na cara dele: vocês estão pensando isso. E eles tomaram um susto porque pensaram que estavam falando com a boca, mas não estavam falando com a boca. Eles estavam pensando mal em seus corações. No livro de Marcos também nós temos outra dimensão profunda também. Olha o que aconteceu no livro de Marcos. No capítulo 5 também fala sobre uma demonstração de poder. Fala sobre uma manifestação do poder de Deus, tá? Na vida de Jesus. Não é na vida do homem primeiro, mas primeiro foi na vida de Jesus, tá? Vamos ver isso aqui. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão os seguia, comprimindo-o. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia. Ela estava doente, ela tinha uma hemorragia que não parava de sangrar, né? Eu confesso que eu posso até estar errado, né? Mas essa hemorragia, na verdade, era um sangramento na parte íntima, tá? Por isso que ela era isolada, ela era envergonhada e ela era impura aos olhos da sociedade naquele momento ali, tá? Pode ser que eu esteja errado, tá? Mas na minha concepção, no meu intelecto, no meu entendimento, na minha conjectura, aquela mulher tinha uma hemorragia na parte íntima, tá? Na pelvis. É isso que ela tinha, tá? O que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente eu tocar, ficarei sarada. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu-se no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saiu o poder, voltou-se para a multidão e perguntou: gente, isso aqui é lindo, gente. Da mesma forma, entendeu? Da mesma forma como Jesus percebeu que os fariseus estavam pensando coisa errada, pelo poder do Espírito Santo e capacidade na unção de Deus, que ele estava tão carregado de unção de Deus, que ele conseguiu, na verdade, ouvir a voz do fariseu. O fariseu pensou, mas Jesus não pensou. Jesus ouviu, cara. Entende agora por que foi tão forte? Eles pensaram, mas Jesus ouviu. E eles tomaram um susto porque pensaram que falaram com a boca, mas não falaram com a boca. E aqui acontece o mesmo padrão, a mesma coisa. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vê que a multidão te aperta e diz quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo. Temendo, ela ficou com medo, receio, e ao mesmo tempo ela estava tremendo. Ela ficou com medo, receosa de chegar perto dele, ela ficou com medo e ela estava tremendo. Tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Amado, meu Deus, ela disse: Senhor, quando eu toquei na tua veste, eu senti algo entrar dentro de mim. Eu senti um poder, eu senti uma sensação, eu senti uma unção, um poder entrando dentro de mim. Eu fiquei curada na hora. E Jesus disse: filha, vai em paz e ser curada deste teu mal. A manifestação do poder de Deus acontece aqui. Jesus revela isso. Não é homem nenhum que revelou, não é o Gabriel, não é ninguém na face da terra. Quem revelou isso aqui foi o próprio Jesus. Não foi homem nenhum. Jesus revelou que a manifestação do poder de Deus na vida dele era tão forte que esse poder vazava dele. Tinha hora que ele tinha que ficar no barco, porque todas as pessoas chegavam para perto dele e na verdade ele tinha medo até de derrubar a pessoa no chão. E ele ficava distante, percebeu?
A Bíblia diz que Jesus ficava sempre distante do povo e falava para a multidão, começava a liberar um ensinamento profético, poderoso, intenso, profundo do reino de Deus. Tem hora que Jesus ele se afasta da multidão e fica sentado no barco. E tem hora também que você vê em Marcos que muitas pessoas vinham de todos os lados com várias doenças e enfermidades e só de tocar nele ficava curado da enfermidade, sem ele fazer nada. O que estava acontecendo? Jesus estava cheio de poder da cura, ele estava carregado do poder da cura. Por isso que esses poderes miraculosos manifestavam na vida das pessoas. Em João nós temos Jesus abrindo braços e dizendo: o que vocês querem comigo agora? Sou eu. E eles caem todos por terra. O que você acha que aconteceu ali? Manifestação do poder do Espírito Santo. Jesus estava carregado da unção, carregado de autoridade, carregado de poder. E o poder de Deus saiu dele e impactou todos aqueles homens que estavam naquele momento perseguindo ele. E olha, aqueles homens estavam com amargura, raiva, e o poder de Deus derrubou eles no chão. Imagina se eles estivessem carregados de amor de Deus, cheios de vontade de experimentar algo profundo. Eles seriam impactados com a unção de Deus. Tenha certeza disso. Por que eles não foram impactados e não foram cheios de poder? Porque eles estavam com raiva, né? Eles estavam perseguindo. Eles estavam debaixo de influência de perseguições malignas. Eles não estavam debaixo de vontade de santidade, de experimentar algo com Jesus, de ter uma experiência com Jesus. Se fosse isso, todos eles iam falar em língua ali. Todos eles. Tenha certeza disso. Marcos capítulo 10, versículo 15. Jesus libera uma das palavras lindas que a gente precisa perceber. Jesus libera que as crianças delas é o reino dos céus. Ele traz para dentro de nós a pureza de coração, para que esse poder de Deus se apegue em nossas vidas. Ele traz dentro do nosso interior. Eu estou sentindo o poder aqui. Muito poder de Deus na minha mão. Eu sinto. Estou sentindo o poder de Deus. Eu quero fazer algo que talvez pessoas pensam que é brincadeira. Eu vou tocar no microfone, no fio do microfone. Eu vou tocar. E você vai tocar na tela do teu celular. Na tela não, mas gente, toca no seu celular. E eu vou tocar no fio do telefone aqui. E você toca em cima, assim, no teu celular. Toca na parte de cima. E eu vou assoprar. E você vai sentir poder do Espírito Santo descendo sobre você. Amados, não duvida, tá? Por favor, não duvida. Isso é sério. Não duvida. Apenas não duvida. Eu digo para você não duvidar. Traziam-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, ficou indignado e disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. Pureza de coração, pureza no interior, é delas que é o reino dos céus. Não impeça delas vir até mim, porque as crianças é delas que é o reino dos céus. O reino do céu inteiro está baseado em cima desse texto, em cima da inocência, da pureza, de ser como uma criança. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Todo mundo acha que Jesus estava falando de salvação. Não era de salvação. Jesus estava falando que se você aprender esse segredo aqui, o poder desce sobre você. Se você aprender esse segredo aqui, a unção desce sobre você. Se você aprender esse segredo aqui, você desfruta da unção. Você carrega a unção. É por isso que você tem que ter um coração puro como de uma criança, para que então esse poder de Deus se apegue a você, se manifeste sobre a sua vida. E você seja cheio do poder de Deus, né? Para que esse poder se apegue à tua vida, tá? Deuteronômio capítulo 32. Olha em Deuteronômio capítulo 32.
Vamos ver aqui um texto maravilhoso. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, vai falar a respeito de muitas coisas aqui. Você vai entender sobre o poder e sobre a unção. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua parte, a sua herança. Achou-o numa terra deserta, numa terra árida, e de vento uivante. Rodeou, instruiu, guardou como a menina de seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, estendendo as suas asas, toma e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e o alimentou com os produtos do campo, e ele fez sugar mel da roça e azeite da dura pederneira. Ele fez sugar mel da roça e azeite da dura pederneira. Sabe o que está? Ele fez cavalgar sobre as alturas da terra, e o alimentou com os produtos do campo, e o fez sugar mel da roça e azeite do penhasco pedregoso. Aqui, Deus deu uma experiência de arrebatamento para Moisés, tá? Moisés foi arrebatado e recebeu o poder do reino de Deus, um poder que ele não era capaz de receber naquele momento, estando lá no corpo físico. Ele foi arrebatado e recebeu todas as dimensões no corpo espiritual. E quando ele volta para o corpo físico, ele está cheio de poder. Por isso que ele recebeu aqui no espiritual. Ele cavalgou, ele teve uma experiência, ele foi arrebatado. Deus arrebatou. Ele fez cavalgar sobre as alturas da terra e o alimentou com os produtos do campo. Ele fez sugar mel da roça e azeite da dura pederneira. Quem é a roça? A roça é Cristo. E o que é o mel? O mel é o poder, o mel é a unção, o mel é a capacitação, o mel é o poder de Deus. Quando você suga mel da roça, é como se você sugasse a unção de dentro do próprio Jesus, porque Jesus está literalmente cheio do poder de Deus. E você suga o mel da roça, então você fica cheio da unção de Deus no seu corpo físico. Entendeu? E você suga o mel da roça, certo? Marcos capítulo 7, versículo 32 a versículo 37. Marcos capítulo 7, versículo 32. Marcos capítulo 7, versículo 32. Versículo 31. Estando Jesus, então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e gago. Rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe na língua com a saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse Efratá, que quer dizer abra-te. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou. O que Jesus fez? O que ele fez? Respirou fundo. E o que aconteceu? O poder de Deus desceu. Quando ele respirou fundo, o poder de Deus desceu. Gente, isso é incrível. Jesus, ele usa uma das técnicas de como você acessar o poder de Deus. Você acessa, você respira fundo e se concentra, mentaliza e relaxa. E o poder de Deus vem sobre você. Isso é maravilhoso. É uma das técnicas que eu prometo para você, sem medo de errar. Posso pagar um alto preço, posso ser retaçado, posso ser desprezado, desonrado, mas ninguém quer ensinar sobre isso. Ninguém quer falar isso. Ninguém ensina. É por isso que os ministros vendem o poder, vendem a unção. É por isso que os ministros, muitos deles, querem arrancar o seu dinheiro,
porque eles não ensinam gratuitamente, eles cobram para ministrar, porque eles sabem que se ele ensinar isso aqui, você vai ser impactado, você vai aprender como funciona e vai desfrutar do resultado. E desfrutando do resultado, Deus opera através da sua vida no poder do Espírito Santo. E você tem que estar com o olho aberto para entender isso. Não seja incauto, não seja ignorante, não seja, sabe, medíocre. Não tenha uma fé pequena, sabe? Você tem que entender que quando Jesus faz isso aqui, o poder desce. Quando ele não faz, o poder não desce. Jesus fez aqui, o poder desceu. Ele suspirou, ele olhou para cima e disse: Efatá. No momento que ele suspira, respira fundo, a unção desce. E no momento que a unção desce, ele coloca o dedo no ouvido daquele homem e libera. Como que ele libera? Fazendo a ponte de um lado e do outro. E bum! A unção entra no ouvido dele e cura ele na hora. E ele fala e escuta na mesma hora. Você entendeu? Manifestação do poder de Deus para cura de ouvido e audição é essa aqui. Só que nem sempre vai funcionar, porque além do cara tentar fazer isso, não é só ele fazer. Ele precisa ter essa autoridade na vida dele, certo? Ele precisa ter essa autoridade. Em 2 Coríntios, eu vou ler para você, em 2 Coríntios, capítulo 3, um texto maravilhoso, só para você ter ideia. 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3. Olha o que está escrito aqui. 2 Coríntios, capítulo 3. Olha o que está escrito aqui. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Eles não entendem o segredo. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você entendeu isso? Como na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Efésios capítulo 3, versículos número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos ler o texto paralelo, o texto todo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Viu? Lembra de Moisés? Ele foi fortalecido no Espírito no homem interior dele, porque Deus arrebatou, levou, cavalgou sobre as alturas da terra, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundamentados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Deus, de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para ser cheio de toda a plenitude de Deus, precisamos ser ensinados e aprender coisas profundas. Senão, você não vai ser cheio da profundeza de Deus. Você precisa ser discipulado e aprender os ensinamentos, de anotar os ensinamentos, de anotar texto bíblico. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Agora vamos ver no último texto uma manifestação de poder.
Eu quero ler aqui, olha, para você ver aqui. Uma manifestação de poder que aconteceu em João, certo? Vamos ler aqui. No último dia, o grande dia da festa, pôs-se Jesus em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso dizia ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ao ouvir as suas palavras, alguns dentre a multidão disseram: verdadeiramente este é o profeta, tá? Este é o profeta, verdadeiramente este é o profeta. Agora vamos ver um texto maravilhoso de João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e ao lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, assoprou sobre ele e disse: recebam o Espírito Santo. E agora? Soprar para que a pessoa receba poder não é bíblico? O próprio Jesus assoprou aqui. Pega o teu texto aí, pega a tua Bíblia aí, olha. O próprio Jesus assoprou aqui e aconteceu, tá? O próprio Jesus assoprou e aconteceu. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós vamos voltar para Atos, tá? Eu só quero que você perceba o que aconteceu aqui em João capítulo 18, certo? Em João capítulo 18. Eu só quero que você entenda aqui, ó. Vamos lá aqui. João capítulo 18. Tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessaram o vale de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com os seus discípulos. Ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os discípulos. Então Judas, tendo recebido a escolta de alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus ao jardim com lanternas, tochas e armas, sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou: a quem buscai? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com ele. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe a perguntar-lhe: a quem buscai? E lhe disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscai, deixarei este. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do que havia dito: não perdi nenhum dos que me deste. Então, Jesus faz eles caírem ali no chão pelo poder de Deus, certo? Eles caem no chão pelo poder de Deus, caem por terra. De repente, vamos lá, aproximando-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, Atos capítulo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Vamos ver o testemunho? Pedro, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhe: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto compreendido, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus declarou: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Também do meu espírito derramarei sobre os meus povos e as minhas servas, meus servos e as minhas servas. Naqueles dias profetizarão, farei maravilhas no céu
em cima no céu e embaixo na terra. Sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia, o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, foi homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez entre vós, como vós mesmo bem sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado propósito e conhecimento antecipado de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pela mão de ímpios. Vocês mataram ele pela mão de ímpios. Deus, porém, o ressuscitou, solto os laços da morte. Tá vendo? Eu ministrei sobre o poder, falei do poder, mas estou lendo para você que é necessário que a ressurreição seja pregada. É necessário que se pregue o arrependimento e a remissão do pecado e pregue sobre a ressurreição. Uma mensagem que não pode ficar fora do Evangelho é a ressurreição dos mortos, jamais, tá? Deus, porém, o ressuscitou dos mortos, soltou os laços da morte, porque não era possível que fosse descido por ele. A respeito dele, disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Ainda a minha carne há de viver em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo passe por decomposição. 3 dias, Jesus não sofreu decomposição. O testemunho aqui é profundo demais. E esse testemunho aqui arrebenta o inferno. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de alegria. Jesus veio na terra, conheceu a vida, conheceu o caminho, sofreu perseguições, foi caluniado, foi cuspido, foi traído, foi injuriado, foi blasfemado, né? Que coisa linda. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de alegria. Irmão, deixai-me dizer claramente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Ele, porém, era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que da sua descendência levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Engraçado, né? Jesus assenta no trono de Davi. É uma autoridade sublime, uma autoridade máxima. Jesus senta no trono de Davi. Prevendo isso, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi abandonada no túmulo, nem a sua carne sofreu decomposição. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunha, de modo que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouve. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse o meu Senhor. Disse ao meu Senhor, assenta-se à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Portanto, saiba com certeza todo Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Entendeu, gente? Como a mensagem do reino, ela é muito poderosa. Estou todo trêmulo aqui. Como posso não tremer? Como posso não sentir o poder de Deus? Como posso não sentir a presença de Deus? Como posso não sentir a minha mão pegar fogo? Como que eu não vou sentir o poder de Deus na palma da minha mão, no meu rosto, no meu pé? Lembre-se sempre, o poder de Deus, ele é real. E esse texto eu vou intitular ele como acesso ao poder, tá? Livre acesso ao poder. Entenda que talvez isso escandalize algumas pessoas, mas depois as pessoas vão entender e vão me ligar, vão entrar em contato comigo. Poxa, Gabriel, bem que você falou,
Bem que esse texto que você falou é tão profundo. Bem que quando eu peguei a Bíblia e acompanhei, tudo que você falou é verdade. Tudo que você falou é bíblico. Não tem como provar o que é o que não é. Tudo que você falou é bíblico. É necessário que você venha a entender. Porque quando você entende, você desfruta do resultado. Eu quero deixar esse ensinamento para que você possa realmente desfrutar da sabedoria, da graça e de como alcançar o conhecimento do Senhor e de como ser cheio do poder de Deus e sentir o poder de Deus na sua vida. Toda vez que você ministrar, você sentir o poder de Deus no teu corpo, que é algo maravilhoso. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Fique na paz. Abre caminho para o Senhor e entenda, é tempo de crescer. Se inscreva no canal, ativa o sininho para que o YouTube possa entender que você recebeu as notificações. E quando você recebe as notificações, o YouTube entende que você gostou da palavra e do ensinamento. E também o YouTube entende que se você gostou da palavra e do ensinamento, você estará também nos ajudando a propagar a mensagem do reino. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Fique na paz. Uma noite, uma madrugada de muita paz e muita alegria em nome de Jesus.